Em nome de Cristo, fiquem à vontade na casa de Deus e com certeza o nosso bom Deus, Ele vai nos abençoar. Deus vai abençoar você neste domingo, porque é o dia do Senhor, é o dia em que nós nos reunimos na presença de Deus, irmãos, para buscar, tá? Para buscar a presença dEle, para buscar o entendimento da palavra, porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Quando nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós, tem a falar para nós, para cada um de nós, e pôr no coração, porque não é só ouvir, né? Não é só eu ouvir, eu vou ouvir, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho me colocado diante de Deus todo dia, e tenho ouvido aquilo que Deus Ele tem para falar comigo, mas é importante a pessoa crer naquilo, é importante a pessoa crer naquilo que Deus está falando, tá? Não é só ouvir, é ouvir e pôr no coração, é ouvir e crer, pôr no coração e crer em tudo aquilo que Deus Ele tem dito através da sua palavra. Para a gente entender mais, compreender as coisas de Deus, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse, pessoal, no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, o versículo é o versículo 5 em diante aqui, foi o anúncio, foi quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, né? Ele foi até Zacarias, que era na época sacerdote, ele estava exercendo naquele período o sacerdócio diante de Deus, e todos aqueles que exercem o sacerdócio, ele tem que exercer com zelo, ele tem que ser zeloso, ele tem que fazer as coisas para Deus com todo zelo, com toda dedicação, nunca tirar, irmãos, a palavra de Deus do coração, né? Sempre manter aquele compromisso, né? Eu vou fazer para Deus de todo o coração, eu vou exercer a minha função, aquilo que Deus me chamou para fazer, com todo zelo. Isso é importante, tá? Isso é importante até nos dias de hoje, porque os que fazem a obra, aqueles que fazem a vontade de Deus, ele tem que ser zeloso. Amém, gente? Amém, pessoal? Aquele que faz a vontade do Pai, né, principalmente que exerce a função dentro do templo, ele tem que ser zeloso por aquilo que ele está fazendo. Mas vamos lá para a palavra. Pega aí a sua Bíblia, nós já falamos, abra no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante aqui. Irmãos, foi na época em que Deus anunciou o nascimento de João Batista. Ele enviou o anjo Gabriel até Zacarias, que estava naquele tempo exercendo o sacerdote, a função de queimar o incenso, de chegar diante de Deus lá no santo, no altar do incenso, era do Zacarias naqueles dias, tá? Então ele chegou, se colocou ali, enquanto o povo estava fora, ele se colocou ali diante do altar para queimar o incenso, e a Bíblia fala que o anjo se colocou diante dele. Aqui no versículo de número 5, diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, olha só, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então vamos só repetir o versículo de número 6, ele diz, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, veja que aqui a palavra diz que esse casal, que era o esposo, chamava-se Zacarias, e a mulher, irmãos, Isabel, eles viviam perante Deus. Primeiro eles eram da ordem dos sacerdotes, da ordem dos levitas, né, do que eram os filhos de Arão, aqueles que exerciam a função perante Deus. E quando chegou no seu tempo, Zacarias, como eu disse, ele estava exercendo, irmãos, a função. E aqui fala que ambos, tanto um como o outro, tanto Zacarias como também a Isabel, eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então tudo aquilo que Deus mandava eles fazer, que Deus orientava eles através da palavra, eles cumpriam com toda responsabilidade. Pessoal, eles viviam diante de Deus
de forma irrepreensível. O que quer dizer essa palavra irrepreensível? Aquele que não cabe repreensão, aquele que não tem do que repreendê-lo, porque ele faz tudo correto, ele anda de acordo com os mandamentos, com aquilo que Deus manda ele fazer, ninguém chama a atenção dele, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Ele não precisa ser aquela, ele não é aquela pessoa que as pessoas ficam mandando ele fazer, mandando ele guardar, ó, você tem que guardar o mandamento, você tem que guardar os preceitos, você tem que guardar isso, aquilo, ou aquilo outro. Não, ele não é esse tipo de pessoa, porque ele cumpre o mandamento, ele cumpre a palavra, ele sabe o que é que ele tem que fazer, o que é que ele precisa fazer diante de Deus. Então veja, que aqui o versículo de número 6 diz que eles viviam irrepreensivelmente diante de Deus. Primeiro, eles eram justos, né? Andavam em justiça, ambos, versículo 6, ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos, tá? Do Senhor. Então eles eram, além de ser justos, eles viviam irrepreensivelmente cumprindo todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, orientava eles a fazer, eles faziam. Mas, irmãos, eles não tinham filho. Veja que o versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então veja que mesmo eles vivendo irrepreensivelmente, vivendo debaixo de todos os mandamentos, guardando os mandamentos que Deus dava para eles todo dia, todo santo dia, aquilo que Deus orientava eles todo dia, além deles viver na palavra, guardando os mandamentos, a palavra diz que eles também eram estéreis, eram enfermidades comum naquele período, pessoal, que atingia as mulheres. Você pode ver que a maioria das mulheres que a Bíblia relata, as grandes mulheres que a Bíblia relata, elas também eram estéreis. Deus fez uma grande obra na vida de cada um. Aqui Isabel, veja que ela, além dela ser, primeiro ela era fiel a Deus, era temente a Deus, mas além de ser temente a Deus, ela tinha essa enfermidade também. Veja que ela era uma pessoa que não, irmãos, que mesmo ela vivendo, mesmo ela sendo irrepreensível, ela não tinha filho. Então, e mesmo ela sendo desse jeito, a gente não via ela reclamando. A Bíblia não fala que ela reclamava, Deus não me deu filho, Deus não fez isso, não fez aquilo outro por mim, Deus eu não gerei filho porque eu sou estéril, eu vivo irrepreensivelmente há muito tempo, desde o meu nascimento que eu ando diante de Deus, mas até agora Deus não me deu filho. Aí, pessoal, veja o que aconteceu. Olha só, irmãos, aqui o versículo de número 9 diz assim: segundo o costume do sacerdote, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora. Olha como é que ele estava fora, de que jeito, gente? Orando, e a hora do incenso. Então veja como estava a multidão lá fora, enquanto o sacerdote estava lá oferecendo, queimando o incenso no altar, toda a multidão estava lá fora, irmãos, buscando Deus, orando ao Senhor Deus, porque era um momento especial, era o dia de buscar a presença do Pai, era o dia de buscar Deus naquele momento. Então, enquanto o sacerdote estava oferecendo incenso, queimando o incenso lá no altar, toda a multidão lá fora estava orando. Agora, olha o que aconteceu, pessoal. Versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, olha só, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de que, gente? João, a gente chama João Batista, né? Que é João Batista. Então, veja que quando o anjo chega até o Zacarias, aparece ali do lado do altar, o anjo vai e fala para ele: olha, Zacarias, não temas. Quando ele viu, se turbou, porque ali era para ele estar sozinho naquele momento. Ninguém podia entrar naquele local
anunciando aquele que estava exercendo o sacerdócio naquele dia. E eles tinham que ter toda aquela preparação, tá? Então, quando eles iam queimar incenso, iam se colocar lá diante do altar para oferecer o incenso, eles tinham que fazer toda a preparação, pessoal. Eles passavam 7 dias de consagração, 7 dias, irmãos, separados, ali se consagrando somente para entrar no altar, para poder entrar naquele local. E quando ele chega lá naquele local, olha para a direita do altar e viu um anjo, uma pessoa em pé, né? E quando ele viu aquela pessoa em pé, ficou perturbado, ficou turbado. Como é que essa pessoa entrou? Imagina ele dizendo, como é que essa pessoa entrou aqui, né? Como é que ele entrou e eu não vi? Aí ele vai e responde, o anjo vai e fala, não temas, porque as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. Então o caso aqui da esterilidade de Isabel era uma coisa que Deus já conhecia. Tanto Zacarias como Isabel já oravam a Deus todo dia. Veja que o próprio anjo disse, olha, Zacarias, não temas, porque as tuas orações, elas foram ouvidas diante de Deus. Deus ouviu os clamores ou as orações que vocês fizeram, que vocês e sua esposa fizeram todo dia, né, no momento da oração. Deus ouviu, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Então, o pedido do Zacarias todo dia era para que Deus concedesse a ele descendência, porque ele não tinha filho, pessoal, ele não tinha herdeiro, né? Então, naquele momento, o anjo vai e fala, olha, as tuas orações, o clamor que você fez todo dia, que você apresentou a Deus todo dia, foi ouvido. Deus ouviu a sua oração, e tua esposa Isabel vai dar à luz um filho. Só que, irmãos, veja que aqui, juntamente com o recado do anjo, quando o anjo dá aquele recado para o Zacarias, veio também a incredulidade. Você sabe que tem muita gente que ela ora, ela pede para Deus abençoar, ela pede para Deus abrir as portas, ela pede para Deus salvar a casa, ela pede para Deus fazer isso, aquilo ou aquilo outro na vida dela, só que depois a pessoa duvida, né? Na hora que Deus vai mandar a bênção, que a bênção está chegando ali na vida da pessoa, a pessoa deixa entrar no coração a incredulidade, pessoal. Olha aqui o versículo de número 18, diz assim, olha o 18, irmãos, aliás, vamos só continuar a continuidade, versículo 16, né? O 16 diz assim, aliás, o 15, que é onde nós paramos, né? Nós paramos, nós lemos até o versículo 13, né? 13, quando ele fala, porá o nome de João. Versículo 14, terás prazer e alegria, e muitos se converterão no seu nascimento. Olha o 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Então veja o recado do anjo. Olha o que o anjo disse para Zacarias. Olha, Zacarias, o menino que vai nascer, o filho que te vai nascer de tua esposa Isabel, vai ser grande, vai ser uma pessoa grande. Observa, irmãos, que aqui o anjo vai falar, olha, ele vai ser cheio, versículo 15, do Espírito Santo já desde o ventre. Então, quando ele nascer, ele já vai nascer cheio do Espírito Santo e vai converter, versículo 16, e vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Olha o versículo 17, diz assim, e irás diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes a prudência do justo, com o fim de preparar o caminho do Senhor. O caminho preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então veja, que aqui o versículo 17, ele continua dizendo, explicando, olha, ele vai fazer isso, ele vai ser grande, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, ele já vai ser cheio desde o ventre, quando ele nascer, já vai nascer cheio do Espírito Santo, será grande e vai converter o coração de converter muitos filhos de Israel ao Senhor. O povo vai se converter através dele. E o versículo de número 17 diz que o Espírito Santo, a virtude, que é o poder
do Espírito que estava sobre Elias estará sobre ele, para converter o coração dos pais e aos filhos, e aos rebeldes a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto, bem disposto. Agora veja o 18, onde quando eu comentei sobre a incredulidade. 18 diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Veja, que aqui entrou a dúvida. Quando o anjo disse: olha, vai nascer um filho. Primeiro, as tuas orações, as tuas súplicas, elas foram ouvidas por Deus. Deus ouviu cada oração que você fez, cada clamor que você apresentou diante de Deus pedindo um filho, Deus atendeu. Cada pedido que você pediu, você fez ao Senhor Deus de Israel, Deus ouviu, e eu estou aqui justamente para anunciar essa bênção, para anunciar a bênção do Senhor na sua vida, né? Sua esposa vai ter um filho, o seu nome será João, ele será grande, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, né? Ainda no ventre o Espírito Santo vai o preencher, tá? E ele vai converter muitos filhos de Israel ao Senhor, e o espírito de Elias vai estar diante dele, vai estar nele, tá? Vai estar diante dele, a virtude do Elias que estava sobre Elias vai estar com ele, tá? Olha que coisa. Agora, pessoal, no versículo 18, vem a incredulidade. O Zacarias deixou o coração encher de incredulidade e perguntou para o anjo: vem cá, mas como é que vai acontecer isso? Como é que vai se suceder isso? Porque eu já sou avançado e minha esposa também já está numa idade bem avançada. Como é que vai acontecer isso? Porque ela é estéril, né? Ela é estéril. Não tem como, humanamente falando, não tem como acontecer isso. Mas olha, irmãos, olha o que Deus disse, olha o que o anjo disse aqui ao Zacarias, versículo 19, vamos ler? E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, né? Que era motivo de alegria. Então, quando nós temos, ou quando alguém tem a oração respondida, os pedidos respondidos, é motivo de alegria, pessoal. Quando Deus te cura, você tem que ficar alegre. O normal é a pessoa se alegrar. Quando Deus liberta a pessoa, a tendência, o normal é a pessoa ficar feliz. Poxa, graças a Deus que Deus me libertou daquela maldição. Quando Deus faz a obra na casa, liberta o familiar, a pessoa tem que também se alegrar. Poxa, que bênção Deus fez na minha casa, Deus curou a minha família, Deus libertou meu parente, Deus abençoou a minha vida financeira, uma bênção que eu estava esperando ver. Então é motivo de alegria. Nós temos que permanecer alegre quando a bênção de Deus ela é confirmada. Quando Deus confirma algo em nossas vidas, o normal é a pessoa ficar feliz. Poxa, obrigado Deus, glória a Deus, porque as minhas orações foram ouvidas. Mas o Zacarias não. O Zacarias, quando a oração dele foi ouvida, quando o anjo veio trazer a bênção, trazer as boas novas, o coração dele se encheu de incredulidade. E olha o que o anjo disse, pessoal. Versículo 20 diz assim, vamos ler? Olha o que ele diz: todavia ficarás, de que forma? Ficarás mudo, não é? E não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Para um pouquinho. Olha o que a incredulidade do Zacarias trouxe para ele. O anjo a bênção veio. Deus confirmou, porque Deus já havia ouvido a oração. Mas o Zacarias, como se fosse uma punição, né, pelo fato dele não ter crido, o anjo disse: olha, eu sou o anjo Gabriel que assiste diante de Deus agora, já que você não creu, já que você deixou a dúvida entrar no seu coração, você vai ficar mudo. Enquanto essas coisas elas não se cumprir, você não vai falar. Olha que coisa, irmãos. Olha o que a incredulidade traz para a vida da pessoa.
ela impede a pessoa de tomar posse daquilo que Deus tem para ela. Ela impede a pessoa de receber aquilo que Deus tem para ela, porque Jesus falou lá no livro de Marcos capítulo 11, versículo de número 23, ele explica justamente sobre a questão da fé. Ele diz que nós não podemos deixar a incredulidade entrar no coração. É você falar as coisas, quer ver? Deixa aqui por enquanto marcado, volta aí um pouquinho para Marcos, Evangelho de Marcos, São Marcos, capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo de número 23, aqui Jesus disse assim, olha o que ele diz com relação à fé, né? Ele diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não, o que é que ele fala, irmãos? E não duvidar. Então nós não podemos duvidar. Nós não podemos deixar a dúvida entrar no coração. Nós não podemos deixar aquele sentimento de dúvida, né? Que geralmente ele vem com aquela palavrinha, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que eu vou conseguir resolver isso? Será que eu vou conseguir alcançar isso? Será que isso vai se cumprir? Será que eu vou ser curado? Não é? Será que realmente isso vai se concretizar na minha vida? Será que eu vou alcançar isso? Isso é incredulidade, é dúvida. E Deus está aqui nos orientando que quando você falar ou você pedir qualquer coisa, quando você se colocar diante de Deus e pedir qualquer coisa, você não pode duvidar, pessoal. Você tem que crer que aquilo que você está pedindo vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Então, nunca deixe o sentimento de dúvida ou aquele sentimento de negatividade inundar o seu coração. O texto está aqui falando claramente que nós não podemos, em momento algum, duvidar do que Deus tem dito, daquilo que a palavra tem dito, que Deus tem falado através da palavra aos nossos corações. Veja que Jesus disse aqui ao Pedro, né? O Pedro que chegou para Jesus e falou, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde a raiz. Olha, desde a raiz ela secou. Jesus vai virar para ele e fala, Pedro, você tem que ter fé em Deus, né? Porque, aí vem o 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, primeiro, você tem que crer em Deus. Você tem que ter fé em Deus. Segundo, você tem que falar ao monte. Fala ao monte, que representa os problemas que tem envolvido você, né? Que tem acontecido contigo. Fala a eles. Manda eles sair da sua vida. Manda a enfermidade embora. Manda aquela incredulidade do parente, do familiar embora. Manda que seja qual for a situação, Ele está te orientando, aqui nos orientando, irmãos, a falar. Você tem que falar o que Ele diz no versículo 23, no comecinho, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, tudo que nós falarmos, tudo que você disser em oração, tudo que você disser crendo, eu vou falar crendo, eu vou orar crendo, que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai cumprir em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, pessoal? Aquilo que você está pedindo, você necessita, peça em oração e creia que aquilo que você pedir, Deus vai te conceder, Deus vai te dar. Creia que vai se cumprir, que vai acontecer aquilo que você diz. Agora, irmãos, não pode fazer como Zacarias. O Zacarias deixou a incredulidade entrar no coração. Quer ver outra pessoa que também perdeu a bênção e até a vida, porque deixou a incredulidade entrar no coração? Vamos lá em 2 Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Isso, vamos lá. 2 Reis, capítulo 7. Aqui ele diz assim, pessoal, olha o que ele fala
aqui o que o texto fala aqui em 2 Reis, capítulo 7, o versículo é o versículo de número 18, tá? 18 até o 20. Aqui foi quando Eliseu, ele profetizou abundância. A Samaria naquele tempo estava sitiada, estava cercada pelo exército dos sírios, dos assírios, né? Ninguém entrava e ninguém saía, então começou a faltar o sustento, começou, irmãos, faltar tudo. O pessoal estava começando já, o povo de Samaria já estava começando a comer, a se alimentar dos animais domésticos, né? Cavalo, jumento, até os pombos estavam já entrando no cardápio, né? Mas olha o que aconteceu, pessoal. O profeta, quando a coisa chegou ao extremo, o profeta deu a seguinte profecia, como se fosse hoje domingo, amanhã segunda-feira. Olha, amanhã, a esta hora, vai ter tanta abundância aqui em Samaria, que vai baixar o preço tanto. Vocês vão comprar um efa de farinha de trigo, aí foi falando a coisa, né? Por 1 denário, e foi explicando a questão, pessoal, para o povo, foi mostrando a profecia, e disse, porque assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, vai acontecer tudo isso. Mas teve um rapaz, que era um dos oficiais, que ele não creu. Olha o 18, diz assim: porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. Então foi uma profecia que ele disse, olha, amanhã, a esta hora, vai acontecer isso em Samaria. Agora veja o 19, diz assim, olha o que diz o versículo 19. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, podia-se isso fazer conforme estas palavras? E o homem de Deus disse, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então veja, porque, pastor, mas por que ele disse isso? Por conta da incredulidade do homem. Então quando ele vira para o profeta e fala, olha, mesmo se Deus abrir janelas nos céus, como é que pode acontecer isso até amanhã? De onde é que vai vir tanta comida? De onde é que vai vir tanta provisão? A ponto de se vender por 1 ciclo, né? A ponto de vender 2 medidas, e 1 medida por 1 ciclo, 2 medidas por 1 ciclo, e 1 medida por 1 ciclo. Como é que vai acontecer isso? Nem se abrir janelas dos céus, tem como, porque é amanhã. Irmãos, Deus é o Deus do já. Amém, gente? Amém, pessoal? Deus é o Deus do agora. Se você crê naquilo que Deus está falando, mesmo que humanamente falando seja impossível, pastor, é impossível acontecer isso. Irmãos, é possível. Jesus disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amém, gente? Amém, pessoal? Aquilo que é impossível aos homens, para a gente é impossível. Para o ser humano não tem jeito. Como é que ele fazer aparecer tanta comida de um dia para o outro? Mas para Deus é possível. Você lembra dos 5 pães e 2 peixes? Quem lembra? Você lembra? Quantas pessoas foram alimentadas? Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quantos cestos sobrou? Quantos? 12. Então, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Pastor, mas é que a minha enfermidade, o médico diz que é impossível de eu ser curado. Irmãos, torna a repetir. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus, ele pode te curar, seja qual for o mal. Não tem cura? Tem sim. Jesus já levou as suas enfermidades, já carregou as suas maldições. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas enfermidades, suas feridas, nós já fomos sarados. Você foi curado pelas feridas de Cristo. Então não deixa a incredulidade entrar no seu coração. Quando você começa, de novo, quando a pessoa começa a deixar aquela palavrinha, será que eu vou conseguir?
Eu oro tanto, Deus não me ajuda, Deus não me cura. Isso é incredulidade, irmãos. A pessoa que realmente crê, ela nunca deixa isso sair dos seus lábios. E quando vem incredulidade, quando o diabo tenta jogar incredulidade na mente dela, ela vai lá e repreende. Está amarrado o demônio aqui? Não. Eu já fui sarado e remido, sarado pelas feridas de Jesus. Jesus já levou as minhas enfermidades. Eu já estou curado em nome de Cristo. Amém, gente? Eu já estou liberto. Então veja, quem aqui ele diz assim, olha só o versículo aqui, que é o versículo de número 19. O 19, o profeta responde. E ali o capitão, aliás, o próprio capitão ainda fala, né? E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, podia-se-á isso fazer conforme essas palavras? E o homem de Deus disse, né? De Deus dissera: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou e ele, à porta, e ele morreu, né? Veja, que a incredulidade matou. Ele morreu por quê? Porque ele foi incrédulo. Ele morreu por quê? Porque ele deixou a incredulidade entrar no coração. Então o profeta disse: olha, tudo isso aí vai se cumprir, mas você não vai comer. Você não vai comer daí. Por quê que você não vai comer? Por conta da incredulidade. O Zacarias quase perde a bênção. Quase que ele perde aquilo que Deus havia mandado, a bênção que ele mesmo estava pedindo em oração, aquilo que ele mesmo estava todo dia orando, pedindo para que Deus fizesse. Deus, eu quero um filho, eu quero que o Senhor me conceda descendência. Quase que ele perde. Por quê? Porque deixou a incredulidade entrar no coração. Irmãos, não deixa a incredulidade entrar no seu coração. Não deixa o diabo colocar incredulidade. Não deixa o inimigo trazer para o seu coração a dúvida. Creia naquilo que Deus tem falado contigo todo dia. Deus falou, vai se cumprir. Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. As promessas de Deus não vão passar, irmãos. Aquilo que Deus te prometeu não vai passar, vai se cumprir. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Agora é importante crer. Volta lá em Lucas de novo, para a gente já orar. Veja que aqui no versículo do capítulo 1 de Lucas, Lucas capítulo 1, o versículo é o versículo 6, aqui mostra como precisamos, como temos que viver diante de Deus. O que eu preciso fazer para a incredulidade não entrar no meu coração? Veja o versículo de número 16, de número 6, que diz assim: e eram ambos, vamos ler? Como é que eles eram? Justos. Perante quem? Perante Deus. O que é isso? Isso quer dizer que eles praticavam a justiça, que representa a palavra. Como é que eu posso ser justo? Pratica a palavra. Como é que eu vou evitar a incredulidade? Praticando a palavra. O Paulo disse aos Romanos, né? Romanos 10, 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Então, como é que nós podemos ser justos diante de Deus? Praticando a palavra. Pratique a palavra, colocando ela no coração. Amém, gente? Mas não é só pôr no coração, é pôr e praticar. É pôr e praticar. Eu vou pôr a palavra no meu coração e vou praticar aquilo que Deus tem falado. Se Deus falar, os mandamentos que Deus me der, eu vou cumprir todos eles. Então vai lá de novo, 6. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É aquele que não cabe repreensão, pessoal. Como é que nós podemos viver irrepreensivelmente? Como é uma pessoa irrepreensível? Aquele que não cabe repreensão. Se você guardar a palavra,
você nunca será repreendido. Se você guardar os mandamentos, começar a colocar a palavra no coração e guardar, você nunca vai ser repreendido por Deus em nenhum momento. Por quê? Porque você cumpre. Você tem cumprido cada mandamento, cada preceito, cada palavra que Deus te dá, ou tem te dado, você tem cumprido. Então a pessoa que cumpre a palavra, ela se torna irrepreensível, né? Diante de Deus, é aquele que não cabe repreensão, que ninguém pode repreender, porque ele vive uma vida irrepreensível diante de Deus. E é justamente essa vida que nós cristãos temos que viver, que você cristão, você minha irmã, meu irmão, tem que viver. Eu tenho que procurar ser justo diante de Deus, praticar justiça, tá? É quando eu pratico a justiça que a fé vem. Deixa aqui por enquanto, nós citamos, mas vamos lá em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, isso, Romanos 10, o versículo é o versículo 17, ele diz assim, de sorte, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, vamos ler? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente que não tem fé. Você sabe por que muita gente não tem fé? Porque eles não conseguem ouvir a palavra. Aqui ele fala de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então por que muitos não têm fé? Porque não têm ouvido a palavra. Quando falo ouvir, não é só você escutar o culto, não é só você ligar a TV na hora do show da fé, eu vou assistir aqui o programa Show da Fé, e Deus vai me abençoar, e Deus vai fazer a obra dele na minha vida, né? É a pessoa ouvir, eu vou ouvir com toda atenção, com toda diligência, com todo cuidado, eu vou procurar colocar no meu coração a palavra, vou praticar aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus falar comigo eu vou praticar. Então quando a pessoa pratica, ela ouve e ela pratica a palavra, então a fé ela surge no coração dela, irmãos, e é justamente isso que faz a diferença, é justamente isso que faz com que os pedidos, a bênção, as bênçãos de Deus que ela pede nas orações se materialize, se concretize na vida dela. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então é preciso ouvir. Se eu quero que Deus me abençoe, eu tenho que ouvir a palavra. Se eu quero que Deus mude a minha vida, eu tenho que ouvir a palavra, porque Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então tem que ouvir. Um pouquinho à frente aqui, irmãos, no capítulo 12, versículo de número 2, ele diz assim, 12:2, só virar a página, de acordo, dependendo da Bíblia, na mesma página, né? Ele diz assim, 12:2, para nós orarmos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu preciso transformar o meu entendimento. De que jeito? Joga fora a incredulidade, lança fora a dúvida, joga fora o será, o talvez, né? Será, talvez, né? Será que Deus vai me abençoar? Joga fora isso, irmãos. Deus vai te abençoar. Mas será que Deus vai? Não, Deus vai. Deus já te abençoou em nome de Jesus. A Bíblia diz que toda sorte de bênção, olhos não viram, ouvido jamais ouviu, jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então Deus já fez a obra. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Amém, gente? Deus já te abençoou. O texto já fala
com bastante clareza. Olha lá, deixa eu só ler lá, eu vou terminar o texto aqui de Romanos, tá? Aqui, Efésios capítulo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Repita comigo, Deus já me abençoou. Amém, gente? Então nunca tira isso do coração, Deus já me abençoou. Você quer que Deus abençoe a sua casa, sim ou não? Então mude o pensamento. Sempre diga, Deus já abençoou a minha casa. Deus já fez a obra dele na minha família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler de novo? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bem, todas as bênçãos, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Aquilo que você tem orado todo dia, pedindo, Deus já te deu, já te pertence. Amém, gente? Já pertence a você. Então, o que eu preciso fazer? Crer. Creia no Senhor. Lembra do que o anjo disse ao Zacarias: Zacarias, as tuas orações, a tua oração, ela foi ouvida diante de Deus, e tua mulher terá um filho. Ele tinha orado todo dia para que a esposa pudesse ter um filho, e o anjo trouxe justamente essa mensagem: olha, o Zacarias, a tua oração foi ouvida, e tua mulher terá um filho. Só que quando o anjo trouxe essa palavra, já veio junto com a palavra, irmãos, a incredulidade no coração de Zacarias. Como é que vai ser isso? Mas como é que vai acontecer isso? Eu já sou velho, eu já sou avançado em idade, minha esposa também. Nunca se esqueça, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Amém, gente? Aquilo que para o homem é impossível, talvez para você é impossível. Pastor, sozinho eu não consigo resolver as coisas. Sozinho eu não consigo resolver as situações. E lógico que não consegue, né? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, irmãos. É somente com Ele. Então aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E o que a gente precisa fazer? Muda o pensamento. Tira o pensamento de derrota. Joga fora o pensamento da incredulidade. Joga fora tudo aquilo que é dúvida. O meu coração está cheio de dúvida. Coloca, irmãos, a certeza. Porque Deus é certeza. A fé é certeza. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Amém, gente? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fato de coisas que se não vê. A pessoa não tem ainda materializado, mas ela tem certeza: já me pertence, porque Deus é comigo. Amém, pessoal? Então nunca tire isso do coração. Deus está comigo para me abençoar. Aliás, Deus já me abençoou. Deus já fez a obra dele na minha casa. Deus já fez a obra dele na minha saúde. Eu já estou liberto. Minha casa é de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Põe isso no coração. Põe essa palavra no seu coração e creia que Deus já te abençoou em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos aplaudir o Senhor bem forte também em nome de Jesus. Deus é contigo.